Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo sob o controle daquele que tudo controla e você continua se cuidando? Bom, você sabe que não perde nada se cuidar, não é? E pode perder muita coisa não se cuidando. Então, cuide-se. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 4 da nossa revista editora Betel Adultos. O sal da terra e a luz do mundo. Você já é inscrito neste canal? Se não, inscreva-se, tá bom? Inscreva-se. Nosso primeiro arrazoando é para destacarmos mais uma vez que Deus é um ser de propósitos. Deus tem propósito em tudo. E nós sabemos que os propósitos de Deus serão alcançados ao longo de um processo, né? Não é aquela coisa, não, Deus tem uma promessa na minha vida e então vai se cumprir. Depende. Vai depender mais de mim do que dele. Se eu fizer a minha parte, ele, claro, nunca deixou de fazer a parte que cabe a ele, vai fazer o que cabe a ele fazer. E aí, eu quero ler com você o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que maravilha, né? Nós somos tudo isso com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem propósitos. Somos sal da terra para sermos o sal? Não. Para salgarmos. Somos luz do mundo para sermos a luz e ficarmos achando muito bom que somos luz, para iluminarmos. Não há nada que Deus faça sem um propósito. O problema é que nós queremos apenas o propósito. Não queremos passar pelo processo para que o propósito seja atingido. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, ótimo, para uma coisa. Sal da terra, luz do mundo, para uma coisa também, para um propósito. Isso quer dizer que se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos atingir o propósito de Deus. Logo, o que Deus tem para mim, tem para você, tem para nós, não se concretizará. Sal, para evitar a putrefação, primeiro própria, depois de outros ou dos outros, as pessoas com quem temos contato. Luz, para primeiro termos luz em nós mesmos. Segundo, para iluminar quem está em trevas. Sal, para evitar que a nossa vida já seja uma podridão. Luz, para que a luz que há em nós seja não a nossa própria luz, mas a luz da justiça brilhando em nós, a luz da vida brilhando em nós, a luz de Cristo, a verdadeira luz do mundo, brilhando em nós e se irradiando por todos que conosco tiver contato. Ser sal da terra e ser luz do mundo, então, é uma grande responsabilidade. Como grande é a responsabilidade de ser sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós temos um propósito. Deus tem um propósito com tudo isso. E nós não podemos frustrar o propósito de Deus. Nosso segundo arrazoando, eu quero aproveitar para falar para vocês de um livro que eu tenho na Amazon digital.
Na verdade, é uma série, e eu já escrevi 2 da série. É a série O Culto. E lá eu tenho o primeiro da série, é o culto de Caim e o culto de Abel. O segundo da série é o culto de Saul. E neste livro, O Culto de Saul, eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu naquela época que Saul instituiu e que ainda hoje se mantém. É a apresentação no culto a Deus do melhor do anátema. Anátema, você sabe, é o que não presta, que Deus rejeitou, que Deus não quer, que Deus não aceita, que Deus condenou. Mas você se lembra de que Saul, quando atacou os amalequitas, ele preservou na ótica dele o melhor do anátema, o gado gordo, para oferecer a Deus em sacrifício. Mas como é que pode? O melhor do anátema é anátema. Muita gente está oferecendo o melhor do anátema no culto a Deus, achando que Deus vai aceitar aquilo. Você sabe que esta foi a última prova, porque Saul passou e que porque não foi nela aprovado, foi rejeitado. Ofereceu a Deus o melhor do anátema. Hoje há muita gente oferecendo a Deus o melhor do anátema. Aquilo que já está podre, comprovadamente podre, nas relações humanas, no comportamento humano. Aquilo que é treva. A pessoa pega para cultuar a Deus, para colocar no seio da sua família, para adotar como comportamento, para fazer. Ele que é sal, ele que é luz, adota comportamentos, atitudes de quem está podre em seus pecados e de quem está vivendo a mais densa treva espiritual. E às vezes, pasmem, trazem para o púlpito, para a liturgia do culto, traz isso para o templo. Mas isso é treva, mas isso é podridão. Mas eu estou oferecendo a Deus o melhor do anátema. Cuidado. Você é sal, você é luz. Eu sou sal, eu sou luz. Então eu e você não podemos apresentar a Deus e nos apresentar a Deus podres e em trevas, ou com comportamentos de quem é podre, de quem está em trevas. Porque nós somos sal, porque nós somos luz. Nossa terceira razoando é para pensarmos juntos aqui no seguinte. Naturalmente, se o sal se tornar insípido, não tem mais o que fazer com ele. Como Jesus mesmo disse, vai servir para quê? Para ser pisado pelos homens, porque vira areia. Mas você sabe que espiritualmente o sal pode voltar a ser sípido? O sal pode voltar a ter sabor? Mas há pessoas que, primeiro, não são sal. Segundo, tornam-se estátuas de sal. Lembra-se da mulher de Ló? A senhora Ló foi transformada em uma estátua de sal. E há muita gente que virou há muito tempo e não sabe. Estátua de sal. Só atrapalham, só importunam, só impedem, não salgam, não fazem o que deveriam fazer. São uma estátua de sal. Aparência bonita, são vistos, chamam a atenção,
mas quando você chega perto, não salgam. Não, são estátuas de sal. O sal insípido espiritualmente é o que já não consegue influenciar, evitar a putrefação. E, naturalmente, ele já começa a se apodrecer espiritualmente. As estátuas de sal, olha, se o sal insípido já não vale nada, e a estátua de sal vale para quê? Mas por meio de uma atitude dessas pessoas, chamada arrependimento, volta a Deus, elas podem novamente tornarem-se sal, sípidos, que vão salgar, que vão desempenhar o papel que deveriam desempenhar. Podem até ser uma estátua de sal. O Espírito Santo de Deus tem poder para restaurar. Há pessoas que, porque se tornaram sal de menos, já não salgam de jeito nenhum hoje. Outras que no passado eram sal demais, né? Também já não salgam mais hoje, ou vivem uma vida de muito sal. São aquelas pessoas que se julgam as palmatórias do mundo, santíssimas, aquelas que você nem consegue olhar para elas, são tão santas que dá medo. O sal tem que ser no justo ponto. Sal de menos não vale nada, não aparece, não desempenha o seu papel. Sal demais estraga o alimento. Sal no justo ponto. O certo é que o equilíbrio é a melhor posição. Justo ponto o sal. E aí vai cumprir o seu propósito, que é glorificar a Deus, comunicar o Evangelho, ajudar o próximo e caminhar para o céu. Nosso quarto razoando é para pensarmos aqui no seguinte: o sal, então, é um produto que pode acabar. Eu sou um depósito de sal e este sal nunca se acabará. Ora, quem falou isso? Este sal precisa ser reposto, porque ele, ao ser usado, é gasto. E há pessoas que acham que são tanto sal que não precisam mais de repor. Não leem a Bíblia, não oram, não jejuam, não fazem estudos bíblicos, né? Não se consagram, não congregam, não participam. Né? Então, não, eu já sou um depósito de sal, e quanto mais eu tiro sal daqui, mais sal eu tenho para dar. Né? Nós precisamos de reposição do sal. E como é que eu reponho o sal? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando, jejuando, consagrando a minha vida, congregando com os irmãos. O serviço e o proceder cristão. Por isso que há muita gente que precisa ser ministrada, porque elas estão com seu depósito de sal bem pequeno. Precisa repor. E a luz que somos, a luz já falamos, não é nossa, é a luz de Cristo refletindo em nós. Então, se eu me afasto da fonte da luz, esta luz que eu sou vai se tornando diminuta. Ela vai perdendo a potência. E fala a verdade. Quantas vezes você já se sentiu um pouquinho de sal? Uma pequenina luz. Quanto mais nos afastamos da fonte da luz eterna, de Jesus, menos luz temos, mais as trevas terão força sobre nós. Preciso repor o sal e repor a luz.
E esse processo de reposição, nós damos o nome a ele de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com Cristo, por meio da oração, do jejum, da consagração, da leitura bíblica, do estudo bíblico. É esse processo que recebe o nome de reposição de sal e de reposição de luz, de intensificação da luz e de intensificação do poder do sal. Por último, você se lembra dos fariseus? Eles se julgavam sal da terra, luz do mundo. E eles faziam isso para a glória pessoal, glória própria. Por isso Jesus falou várias vezes para eles: já receberam o seu galardão. Não é isso que vocês querem? Pronto, já receberam. Isso quer dizer que de mim não vão receber mais nada aqui e muito menos lá. Já receberam. Ainda hoje, há muitos que buscam ser sal e luz, que dizem serem sal e luz para a glória própria, para atingirem seus próprios interesses e seus próprios objetivos. Mas você sabe que somos sal para evitar a putrefação do mundo e para darmos sabor a este mundo. Somos luz para iluminarmos este mundo trevoso para a glória de Deus. Porque, repito, ninguém é sal por si só e ninguém é luz por si só. Somos sal e somos luz porque temos de Cristo o sal, porque temos de Cristo a luz. Isso quer dizer que sem Cristo, podres e em trevas. Com Cristo, sal e luz, para a glória dele e não nossa. Há pessoas que se comportam como sal e como luz para atingirem os seus próprios interesses. E até se dão bem. Você constata. Vivem do bem e do melhor. Mas escutem. Eles, você e eu, escutemos. Já estão tendo o que querem aqui. Não vão ter mais nada aqui, porque já têm e não vão herdar. Tudo que há do outro lado, que é o que mais importa para o homem. Porque aqui tudo é passageiro. Um dia, o sal que somos deixará de ter utilidade. A luz que somos deixará de ter utilidade. Porque para onde iremos, não precisa de sal. Lá não tem podridão. Não precisa de luz, da minha luz, porque lá brilhará eternamente o sol da justiça. Então sejamos sal e luz aqui, para a glória de Deus, e não para a nossa própria satisfação, ou para atingirmos nossos próprios objetivos. E sigamos avante, para frente e para cima. E até os nossos próximos arrazoandos a BD Betel, querendo Deus.